Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 15 minutos. Um bom dia para você. Começa agora o Virtual News dessa sexta-feira. Sextou. Isso aí, sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. E um bom dia especial a você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Começa agora o Virtual News, a tecnologia sempre a favor da informação. Isso mesmo. 10h16, participando conosco hoje, André Santos, que vai ser nosso comentarista de sexta-feira. Estava nas Bahamas, viajou um pouquinho, está de volta hoje. Nos controles eletrônicos, Maria Clara. E claro, você aí acompanhando a gente ao vivo. A gente estava aqui antes do programa, antes de iniciar o Virtual News, lá no bate-papo aqui no meio. E Maria Clara sempre falando a respeito do tempo, né? Olha, falta 5 minutos, faltam 10 minutos, faltam 15 segundos. 15 segundos é muito tempo quando a gente começa a acompanhar as coisas, né? Uhum. Muito tempo mesmo. Bom dia, André. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia para você que mais uma vez está acompanhando a gente aqui nessa sexta-feira, 4 de outubro. E é isso, Márcio. Bora lá para as notícias. Só que eu tenho que dizer que eu não estava nas Bahamas. Irei na semana que vem, se Deus quiser. Olha que maravilha. Brincadeirinha. Eu vou até ali, dou um pulinho até ali e volto na semana seguinte. Na semana seguinte. Maravilha. 10h17. Vamos para as pautas do Virtual News dessa sexta-feira. Ah, não, claro, pelo amor de Deus, olha só. Para você que está fazendo aniversário hoje, nesse dia 4 de agosto, parabéns, tudo de bom. Deus abençoando a sua vida hoje e sempre. Perdão, eu já ia saindo, se não fosse o André lembrar aqui, perdão. Parabéns, feliz aniversário, tudo de bom. Fazer aniversário na sexta, espetacular. Sábado, maravilhoso. Domingo também, né? Durante a semana também é muito bom, mas na sexta já sai com aquele clima de comemoração. André. É isso. Os parabéns não podem faltar, ainda mais que se a gente deixar de dar os parabéns na sexta, aí os aniversariantes do final de semana também ficam sem as felicitações. E é isso. Um feliz aniversário para você de hoje, sexta, 4 de agosto, e também para sábado e domingo. Aliás, eu quero deixar um beijo especial para o meu sobrinho, Caio, que faz aniversário amanhã, tá lá nos Estados Unidos, aproveitando o carinho da avó. Aproveita bastante, que logo ela tá aqui de volta com a gente. Beijão para vocês. Olha aí que coisa boa, hein? Vamos às pautas do Virtual News dessa sexta-feira. Principais notícias desse dia 4 de agosto de 2023. Navio de guerra russo danificado em ataque ucraniano à base naval de Novorossiysk, dizem fontes. Lucro líquido da Petrobras cai 24,6% em relação ao trimestre anterior. Anvisa aprova novas regras para rótulos e medicamentos. Apontado como o maior devastador da Amazônia, é preso em operação da Polícia Federal. Sob tese de teto de gastos, o governo promove bloqueio de recursos na educação. Juiz quebra sigilo bancário de ex-assessor de Humberto Costa por suspeitas de fraudes no leite. Nicolas Ferreira pede para o Ministério Público investigar o uso do jatinho da FAB por ministros de Lula. Lula viaja ao Amazonas para relançar o programa Luz para Todos. Senado recebe reforma tributária com senso de urgência, diz Pacheco. CPMI aprova convocações de quebras de sigilo a pedidos do COAF. Sindicato denuncia terminal da Alemoa em Santos. Estas são as pautas do Virtual News desta sexta-feira. Agora vamos rapidamente para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco,
PF cumpre mandato contra suspeitos de ataques ao presidente Lula. Inglaterra inicia instalação de turbinas do maior parque eólico em alto mar do mundo. Usar só material digital na escola vai na contramão do que é feito no mundo, dizem especialistas da educação. Matéria do G1. Queda da taxa Selic reduz juros e financiamentos. Cheque especial e cartão de crédito. Manchete do R7. Busca por solução para juros cobrados no rotativo do cartão de crédito opõe bancos e varejo. Matéria do Broadcast. Governo Lula prepara mudanças em lei para limitar poder de militares em crises. UOL Notícias. CPI analisa e-mail de Mauro Cid negociando venda de Rolex avaliado em R$300 mil recebido em viagem oficial. Matéria de O Globo. TCU arquiva processo de suspensão do salário de Bolsonaro do PL. Caso vai para o TSE. Jornal do Brasil. PT começa a lotear Petrobras e indica assessor de deputada para subsidiária. Matéria do Estadão. André, qual delas, nenhuma delas, todas elas? Não, na verdade, essas pautas são importantes sim, mas definitivamente uma que chama bastante atenção é o fato do uso do material digital nas escolas, que não pode ser realmente. A gente cada vez mais, a gente está no universo paralelo, que é o universo do virtual, mas a gente precisa entender que para entender o universo virtual, a gente precisa humanizar. Eu estava discutindo sobre isso essa semana com alguns amigos e a gente saiu para comer um lanche, né, só para contextualizar, e aí o dono do restaurante, a gente questionou que os amigos não estavam sendo bem atendidos. Na verdade, esses nossos amigos não foram atendidos nesse restaurante. E a gente foi comentar, os amigos estiveram aqui, eles sentaram à mesa e não viram que ninguém veio atendê-los durante meia hora. Eles levantaram e foram embora. E eles não conheceram nada do restaurante. E o dono do restaurante, ele questionou, se os clientes entram aqui, eles sentam, eles não sabem que nós temos um cardápio virtual aqui no QR Code, eles vão ter que levantar, entrar lá e perguntar, porque eu não vou sair lá do meu setor para vir aqui falar com eles. Eu achei tão absurdo isso, mas ok, cada um trabalha e entende o seu negócio da forma que melhor quer e da forma que melhor funcione para eles. Eu só acho que essa matéria, ela precisa realmente está em voga, ela precisa realmente ser discutida, porque a gente não pode pensar em digitalizar tudo, e principalmente quando se diz respeito à educação. Concordo com o que você está falando, mas posso abrir aspas? Sim, claro, a gente está aqui para isso. Vamos embora. Legal isso, abrir aspas. Eu adoro debater com o André, porque pela visão de mundo tem também é espetacular. O governo de São Paulo anunciou essa questão de não utilizar os livros didáticos do governo federal e vai implantar um sistema digital nas escolas. Perfeito. Nós saímos de uma pandemia em que o digital foi muito utilizado. E se nós não utilizarmos essa nova forma de dar aula e aprimorar ela, nós não avançamos. O livro didático, muito bom, claro, não sou contrário a isso. Só que ele não é a única formatação. O governo do estado transferiu para as escolas a possibilidade de impressão de todo o material didático. Sim. Isso é muito importante. Eu estou tirando da minha condição de visão macro, que muitas vezes não é a melhor visão, e estou transportando isso para o ambiente real onde o aluno está. Então, se o aluno tem a possibilidade, é lógico, todos têm que ter a possibilidade de avançar para o digital, porque essa é a era. Essa geração é a geração digital. Sim. É isso, o tablet já ficou grande, o celular toma conta. Então, essa questão do governo do estado, em estar priorizando isto, está sendo alvo de críticas. Mas eu espero que essas críticas não sejam só críticas em detrimento a ser Tarcísio do governo do estado de São Paulo. Essa palavra. Sim. Não, na verdade, eu não sou contra a digitalização desse material. Eu acho que ele vem a agregar. O que na minha colocação é em relação à mudança do ensino de totalmente virtual. Eu acho digitalizado. Eu acho que isso aí a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que eu coloquei. Não, é por isso que eu coloco em relação à humanização das coisas. A gente não pode. Assim, eu estou dizendo que digitalizar ao extremo é digitalizar tudo. E isso eu não sou muito a favor. Então, porque o que o governo está fazendo? O livro não vai ser. Vai ser ali. São o material didático, na verdade. Didático é ali. Porque se você coloca uma lousa digital na sala, você vai diminuir a compra de giz. Exato. Ou estou errado? Sim, é uma economia que pode ser proveitosa. Uma coisa não. Eu vou colocar e vou continuar comprando giz. Mas peraí, alguma coisa vai ter que reduzir.
tecnologia digital. Você tem que enveredar para o digital. Ao menos é mais ou menos isso. Agora, quando o governo do estado lança, já se começam críticas em cima de algo que está sendo lançado. Ótimo. Eu quero entender que é uma preocupação com a educação e não uma preocupação com a política do governo do estado de São Paulo. Perfeito. Eu acho que é bem isso mesmo. E é assim, escolas, digitalização, ambiente virtual, lógico, exercícios, porque é virtual, não, mas a criança precisa ter escrita, precisa ter todo esse contato em escrever, né? Não é só digitar, escrever. Né? Exatamente. E a digitalização do material didático, ela vem numa esteira de modernização. A modernização que vai agregar o que a gente já costuma fazer. Isso. É E isso. já saímos da pandemia em que crianças de 6 anos de idade foram obrigadas a entrar de uma forma digital. Enfim. É difícil, né? Mas aí não recebeu, o pessoal está caindo de pau aí em cima do estado de São Paulo. Eu quero entender que é uma preocupação com a educação. A gente vai ver mais à frente como funciona. 10h25, vamos a mais uma matéria. Vamos às matérias, né? As matérias. Agora vamos às matérias. Agora vamos, exatamente. Navio de guerra russo danificado em ataque ucraniano à base naval de Novorossiysk. É isso? Dizem fontes. É isso mesmo esse nome? Eu acredito que sim, né? Essa linguagem russa. O navio de guerra russo foi seriamente danificado em um ataque noturno de drone naval ucraniano à base de marinha russa em Novorossiysk, no Mar Negro, disseram duas fontes nesta sexta-feira, depois que a Rússia disse que se defendeu do ataque. O Ministério da Defesa da Rússia disse em um breve comunicado que o ataque ucraniano de 2 drones marítimos foi repelido nas águas fora da base e que os drones foram destruídos. Não fez nenhuma menção a qualquer dano. Uma fonte de inteligência ucraniana disse que o Olendorovsky Godnaik, um navio de desembarque da Marinha Russa, sofreu uma violação grave e não pôde conduzir missões de combate após uma operação conjunta da Marinha Ucraniana e do Serviço de Inteligência SBU. O Porto Civil, que lida com 2% do suprimento mundial de petróleo e também exportação de grãos, interrompeu temporariamente todos os movimentos de navios antes de retornar às operações normais, de acordo com o consórcio Caspian Pipeline, que opera um terminal de petróleo no local. Guerra, invasão da Rússia na Ucrânia, essa guerra está já há mais de um ano, já está seguindo, a gente está observando. Ontem falamos da violência contra as mulheres, né, da violência doméstica na Ucrânia, que aumentou devido a essa questão da guerra, né, que o reflexo da guerra triplicou, e isso preocupa muito. André. Não, Márcio, eu acho que a gente está aí realmente caminhando por um problema muito maior, que essa guerra na Ucrânia está tomando proporções. Nós jamais esperávamos que fosse chegar a tanto tempo. Está quase aí, daqui a pouco está chegando aos 2 anos de guerra. E ela está desencadeando. Essa guerra entre Ucrânia e Rússia acabou desencadeando para outros países, né? Acabou chegando lá, Polônia está ali nesse cenário, e aí tem também Belarus também se intrometendo, e aí a China entrando em defesa, e aí automaticamente outros países e outras regiões dos continentes estão entrando em conflito por conta desse conflito na Ucrânia. Eu acho que a gente, na verdade, a gente tem que pedir a Deus, eu acho que a gente tem que acreditar que as autoridades dos países do Ocidente consigam intervir. A minha preocupação maior é porque assim, existe um Conselho de Segurança Internacional, né? Existe um Conselho de Justiça Internacional e segundo esse Conselho de Justiça Internacional, a Rússia já ultrapassou limites, né? Então ela já devia estar sendo punida. E aí existe alguns trâmites, ou eu não chamo de trâmites, eu vou dizer que são receios dessa justiça intervir em relação a essa guerra. Eu acho que eu não consigo ver que caminho que isso vai dar, eu não consigo ver um desenrolar positivo a curto prazo. Intervenções, sanções, mas o povo continua em guerra e sofrendo. Vamos à próxima matéria. Lucro líquido da Petrobras cai 24,6% em relação ao trimestre anterior. A Petrobras anunciou ontem um lucro líquido de 28,8 bilhões no segundo trimestre de 2023,
quando comparado aos 38,2 bilhões do primeiro trimestre de 2023. Esse lucro representa uma queda de 24,6%. Esse resultado é explicado principalmente pela desvalorização do preço do petróleo do Brent e pela queda de mais de 40% na diferença entre o preço do petróleo e os preços internacionais do diesel, além de despesas operacionais. A companhia investiu cerca de 3,2 bilhões de dólares no período, um aumento de 31% em relação ao trimestre anterior, de 5,5% acima do mesmo período do ano passado. O lucro da companhia, segundo a própria, deve-se principalmente aos grandes projetos do pré-sal na bacia de Santos e também ao pagamento de bônus de assinaturas relativos aos campos de Sudoeste de Sagitário, Água Marinha e Norte de Brava. O presidente da companhia, Jean Paulo Prats, disse que a Petrobras apresentou uma performance financeira e operacional consistente no segundo trimestre. Vamos seguir trabalhando, focados no presente, mas também de olho no futuro, preparados para a transição energética justa e investimento no futuro da companhia e do Brasil. Tá aí, lucro, Petrobras, Cai. 50%, acho que 50% da Petrobras é do governo brasileiro, o restante é de acionistas. Né? E caiu o lucro, mas ficou em um patamar espetacular, né? É muito dinheiro. É engraçado, né? A gente fala 24 milhões e, tipo assim, a gente sabe que já houve momentos de lucro, sempre houve esse momento de lucro de 60 bilhões. Então, assim, eu acho que é claro que é preocupante para os acionistas, principalmente, né? Para o governo, eu não sei nem se tão preocupante 24 milhões, porque existem meios de reverter essa situação. Eu acho que os acionistas que acabam ficando empolvorosas quando se perde esse valor, porque são ações mínimas, né, que eles detêm os direitos. Eu acho que agora a gente realmente vê o que isso vai agregar ou não à nossa economia lá embaixo, que é na base, porque a gente sabe que quando o governo ou as estatais, ou as grandes estatais acabam perdendo um pouco do seu lucro, a gente acaba sentindo aqui embaixo. Então, em relação à Petrobras, a gente pode ser que isso acabe realmente refletindo no nosso combustível do dia a dia. É duro, hein? Difícil. Já pensou? O querosene de aviação subiu, o querosene. Agora, de repente, começar a subir combustível. Sim. Aí, opa! Porque assim, eles pensam, caiu. Mas ok, vamos ver até onde isso reflete nos nossos negócios. Então, existe a possibilidade de aumentar lá na base para a gente poder equilibrar a perda. Lembrando que caiu o lucro, não é que deu prejuízo. Não deu prejuízo. Não é prejuízo. Não é prejuízo. Não é prejuízo, mas reduziu o lucro. Por isso que eu falei assim, não significa tanto para eles lá em cima, agora, mas para o acionista lá embaixo, não dá para comparar lucro Petrobras com arrancar o couro do brasileiro. Né? Mas então, a gente sabe que a gente acaba sentindo na pele, gente, sempre, né? Do brasileiro. 10h32, próxima matéria. Hoje nós estamos dinâmicos. Você está muito dinâmico, rápido. Anvisa aprova novas regras para rótulos e medicamentos. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou mudanças da rotulagem de medicamentos. De acordo com a agência, as alterações visam deixar mais claras as informações sobre os remédios nas embalagens, garantindo a segurança do paciente e o uso correto dos medicamentos. No caso de remédios isentos de prescrição médica, a classe terapêutica e indicação ficarão dispostas na parte da frente da embalagem para facilitar a visualização pelo consumidor. O mesmo será feito para a quantidade total de medicamento. Com intuito semelhante, foi permitida a colocação da quantidade total do medicamento na face frontal da embalagem, podendo auxiliar o cidadão na comparação de preços dos produtos, sem, no entanto, causar prejuízo para a compreensão das informações relacionadas ao uso seguro do medicamento, informa em nota a Anvisa. Segundo a agência, outra mudança é o uso obrigatório da técnica Tallman Plating, TML, quando parte do nome de um remédio é escrito em letras maiúsculas nos rótulos de medicamentos restritos ao uso de hospitais, clínicas, ambulatórios e serviços de atenção domiciliar e demais unidades de saúde. A técnica de TML é uma das ferramentas utilizadas para ajudar a minimizar os erros de medicações decorridos da troca acidental entre princípios ativos como fonética ou ortografia semelhantes, explica a agência. Em relação a remédios que são vendidos ao governo federal, serão retiradas as frases que utilizam nos termos venda sob prescrição, sendo substituídas por uso sob prescrição, ou uso sob prescrição e retenção de receita. Tá aí as informações que vem agora agregar junto à embalagem, né, André?
Perfeito. Não, eu acho que demorou, né, Márcio? Eu acho que realmente eu sou uma dessas pessoas que tem dificuldades de ler. Até eu chego na farmácia, geralmente eu não tenho nem paciência, nem tempo, nem enxergo e nem entendo. Então eu acho que essas informações muito mais abrangentes e muito mais explícitas vai facilitar realmente a vida de nós consumidores. A irritabilidade quanto aos termos técnicos e os remédios, Nossa, que tem cara. nomes assim, que quase russos, né? Troca tudo. Então tem dificuldade de se ler, né? E é claro, que maravilha essa preocupação com que... A minha preocupação é quanto isso encarece também no remédio, né? É isso. E outra coisa, que venha bem claro o preço e quanto se paga de imposto em cada medicamento. Sim. Seria muito bom. Nós falamos aqui essa semana sobre a possibilidade, que já está tramitando no Senado, sobre a possibilidade da forma em que é vendido os remédios. Não mais por aquela coisa de você comprar uma cartela com 40, com 50, mas sim com a necessidade que você está descrita na receita. Você vai usar o medicamento por 7 dias. Tanto tempo. Então você vai comprar o necessário para esses dias. Já pensou? Aí você não fica com aquele monte de medicamento em casa estocado, que perde a validade, e você nem sabe para que usou também depois. Exato. Então, preço, objetividade, otimização e principalmente você saber quanto você paga de imposto em cada medicamento. Isso é muito importante. Uma das coisas que eu acho que vai agregar bastante é o TML, né? Que é alguma coisa para escrita e aumentar, sabe? Porque eu tenho um problema enorme. Tipo assim, se isso vier nas bulas, vai ser um grande ganho, porque a gente tem um problema grande em ler bulas de remédio. Meu Deus do céu. Diclofenato de não sei o quê. É um trava-língua. Na receita. Não, receita agora tem que ser escritos, impressos. 10h36, próxima matéria. Apontado como o maior devastador da Amazônia, é preso em operação da Polícia Federal. A Polícia Federal prendeu ontem o empresário Bruno Éder, apontado pelos investigadores como o maior devastador da Amazônia já identificado. O empresário foi capturado em novo processo no Pará, em meio à Operação Retomada, que mira um esquema de invasão de terras da União e desmatamento para a criação de gado na floresta amazônica. Também foram cumpridos 3 mandatos de busca e apreensão em Novo Progresso, no Pará, e em Sinop, no Mato Grosso. A Justiça autorizou o bloqueio de 116 milhões, além do sequestro de 16 veículos, 16 fazendas, imóveis e indisponibilidade de 10 mil cabeças de gado. O valor, segundo a PF, é o mínimo para o restauro ambiental das áreas afetadas. Bruno Éder foi preso em flagrante com ouro bruto e uma arma ilegal, afirmou a PF. Ele foi conduzido ao sistema prisional de Itaituba, onde deve passar por audiência de custódia hoje, sexta-feira. Éder teria desmatado 6,5 mil hectares da floresta e se apossado ilegalmente de 21 mil hectares de terra da União, diz a PF. A área destruída equivale a quase 4 ilhas de Fernando de Noronha, destacou a corporação. A PF diz que o empresário já havia sido autuado 11 vezes e recebido 6 embargos do IBAMA por irregularidades. Uma perícia identificou danos do grupo do grileiro à terra indígena do Baú. O pecuarista e sua família realizavam cadastros falsos no cadastro ambiental rural em nome de terceiros para depois destinar a área à criação de gado. Caramba, cara. É uma quadrilha, né? Cabeças de gado, 5 vezes o território de Fernando de Noronha. Absurdo. E quantos Brunos Elters não tem por aí, né, cara? Eu acho que realmente a Polícia Federal precisa dessas ações, que elas sejam mais agressivas. Só que assim, a gente sabe que na maioria das vezes esse infrator, ele vai lá, paga uma fiança e aí depois de um tempo é liberado. Tanto é que já foi pego 11 vezes, é o que você leu ali na matéria. Então assim, essa precisa ser mais agressiva, essas ações da Polícia Federal, precisa se trazer alguma forma de realmente conter esses desmatamentos e a gente acompanhar para ver o que vai acontecer, porque eu acho que esse cara daqui uns dias ele tá aí na rua de novo. Vamos falar de invasão, que na verdade isso é uma invasão, né? Eu queria saber dos municípios responsáveis por essa área o que foi feito. Afinal de contas, quando o governo federal entende e descobre que invadiu, é por uma outra situação. Mas a invasão, que os municípios fazem o quê? Existe aerofotogramento, existe toda uma situação. E o que é feito, né? Eu acho que controle de invasão, precisa observar. É isso que eu ia falar. Acho que
pelo que a gente percebe, naquelas regiões não existe essa fiscalização, ou talvez não tenham recursos para... Eu não sei bem o que pode acontecer, mas o que acontece, o que a gente sabe, é que realmente essas invasões acontecem, esses desmatamentos estão cada vez acontecendo muito mais. Então, assim, eu acredito que a Polícia Federal precisa realmente dessa força-tarefa, claro, que em comum acordo com o Estado e em comum acordo com os municípios dessa região. Porque ao lado de um contraventor sempre tem mais alguém que levando vantagem. Ah, não, né? sim, sem sempre dúvida. Tem mais alguém, é só descobrir quem é. Ou vai preso, mas tem que levar o restante também. 10h30, isso não sei custódia agora, porque eu acho que não sai, viu? 10h39, ok, Maria Clara? Vamos à próxima matéria. Eu estou aqui. Vamos à próxima matéria. Tu é o que é ao vivo, olhando eu. Sob tese de teto de gastos, o governo promove bloqueio de recursos na educação. Olha que maravilha. Preocupado com o digital de São Paulo e bloqueio da educação. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva bloqueou a liberação de recursos públicos para a educação básica, alfabetização de crianças, transporte escolar e bolsas de estudos na mesma semana em que lançou um programa de ensino em tempo integral. A decisão atraiu críticas e cobranças ao Ministério da Educação, ao ministro da Educação, Camilo Santana. A tesourada do Ministério da Educação soma 332 milhões e mexeu em várias ações tocadas pela pasta. O valor atingiu principalmente a educação básica, 201 milhões, incluindo todo o recurso programado para o desenvolvimento de alfabetização, 131 milhões nessa área, conforme levantamento da Associação de Contas Abertas, com dados do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento, o CIOP. Também foram atingidas verbas para a compra de veículos do transporte escolar, 1 milhão, e bolsas de pesquisas em ensino superior, 50 milhões. O bloqueio significa que o dinheiro só vai ser liberado se o governo verificar que não há risco de descumprir o teto de gastos, regra fiscal em vigor, e não é possível afirmar quando isso vai acontecer. Na prática, as escolas ficam sem a garantia de receber todo o repasse esperado. A decisão foi tomada por decreto no último dia 28, na última terça-feira, dia 1º, um dia depois de Lula sancionar o projeto da escola integral. O corte já havia estava feito no MEC. Bloquear recursos do orçamento é uma forma de evitar um furo nas contas públicas, conduta que pode até acabar em impeachment do presidente. A conta é matemática, mas o governo escolhe quais as áreas serão atingidas quando preciso controlar o caixa. Agora eu vou fazer linkar as duas matérias. O governo, seriam 131 milhões em livros didáticos para o governo de São Paulo. O governo não quer, sobra 131 milhões. Ajusta as contas e libera a verba. Libera a verba. E o pior, né, Márcio? É horrível a gente ter que discutir quando o governo precisa fazer algum corte para não chegar, para não passar do teto de gastos, e aí esse corte vir justamente em duas pastas, porque também, se eu não me engano, tá, essa matéria, ela está falando de educação, mas a gente sabe que também, se eu não me engano, a saúde também está cortada. Sim, os cortes vão acontecer nessas pastas. A saúde nessas pastas, né? E são as pastas que mais precisam de investimentos, e aí mais uma vez a gente bate naquela tecla de que o nosso governo, independente de quem esteja sentado naquele lugar, parece que precisa deixar o nosso Brasil, os nossos irmãos menos inteligentes, digamos assim, porque aí eles conseguem manipular as formas com que eles comandam. Mas realmente é muito triste a gente ter que trazer à tona essa matéria. Eu acho que a gente só precisa de mais informação no sentido de que se a gente deixa de investir na saúde ou deixa de investir esse valor na saúde, qual a consequência que isso traz? A gente sabe que não é bom, mas tipo assim, como é que vocês vão... Porque assim, não é possível que simplesmente chegarem e falarem assim, vamos cortar e dane-se. Eu não acredito que tenha acontecido dessa forma, apesar de não ser uma justificativa. Eu acho que todo investimento direcionado para a saúde é muito bem-vindo, é muito bem utilizável, ainda mais que se fala de saúde básica, né? A educação básica, na verdade. Educação, tá, gente? Eu estou falando de educação, na verdade. E aí, quando se fala de educação básica, realmente todo o dinheiro é bem-vindo. Eu acho que o governo podia realmente colocar na mesa, eu vou tirar, mas a saúde vai continuar dessa forma, ou quais serão os prejuízos a partir dessa retirada? Volto a falar, são 300 e poucos milhões. Nós estamos falando de um orçamento da União de trilhões. Trilhões. Não são não bilhões, são trilhões.
E aí você tira essa situação, esse valor da saúde, da educação, da educação, quer dizer, e essa discussão, o digital lá e tudo mais, e você está cortando. E você está cortando da educação. Quer dizer, qual é a real preocupação da educação? Se é preocupado com o teto de gastos, corta a viagem, corta um monte de coisa que realmente vai chegar lá nos 300 e poucos milhões para a educação. A gente chegou a falar disso na época quando eles estavam pedindo um arcabouço fiscal, a gente chegou a falar sobre essa possibilidade dos cortes na educação e a gente torcia para que isso não acontecesse, mas infelizmente está aí a notícia, está aí a matéria, é fato, realmente é de chorar. É necessário cortar na educação? Só tem ali para cortar? Você vê, cara. Tem certeza que só tem ali? São as prioridades. A compra do avião não pode ser alterada, as despesas não podem ser conferidas. As despesas dos ministros, as despesas dos senadores, dos deputados, as moradas que o governo sempre dá. Então, existem outros fatores. Pega aquela onça de ouro que foi dado de presente, faz o leilão da onça de ouro, cara, que vai entrar alguns milhões aí. Sim. Então, sugestão não precisava devolver, podia guardar e não devolveram. Sugestão não falta. 10h45. Vamos lá, aí tiro critico o digital, mas foi um corte. São 131 milhões a menos, já sobra lá, falta só 200 para economizar. 10h40, e outra coisa, né? Essa base do teto de gastos, de acordo com o que está andando na Câmara, se não for aprovado, é o que está vigente para o próximo orçamento. Próximo orçamento. Sim. 10h41, próximo orçamento. Próximo orçamento, próxima matéria. Juiz quebra sigilo bancário de ex-assessor de Humberto Costa por suspeitas de fraude no leite. Oh, meu Deus. A Justiça Federal em Pernambuco decretou a queda do sigilo bancário e fiscal de Edmilton de Góes Bezerra Filho, ex-assessor parlamentar do senador Humberto Costa, do PT do Pernambuco. Edmilton é suspeito de integrar organização criminosa que teria desviado 100 milhões por meio de fraudes do programa Leite de Todos, projeto gerenciado pelo governo estadual para fornecimento de produto na merenda de alunos da rede pública de ensino. Humberto Costa não é investigado nem citado por nenhum envolvimento na Operação Desnatura. Na quarta-feira, dia 2, agentes da Polícia Federal fizeram buscas em endereços do ex-assessor do petista. A devassa nas contas de Ademilton foi ordenada pelo juiz Tiago Antunes de Aguiar, da 24ª Vara Federal de Pernambuco. O magistrado também autorizou a PF a acessar comunicações de Ademilton, e-mails e conversas por aplicativos de celular. Ademilton exerceu o cargo de auxiliar parlamentar do senador petistas em 3 períodos distintos, o último encerrado em abril de 2023. Costa confirma a ligação profissional com Ademilton, mas afirma não ter conhecimento de qualquer atividade ilícita. O senador diz apoiar a rigorosa apuração dos fatos por parte das autoridades competentes. A PF procura 6 por fraudes do desvio de 100 milhões do programa Leite de Todos em Pernambuco. Os investigadores sustentam que o esquema do qual ele seria um dos principais integrantes incluía lavagem de dinheiro e crime contra a saúde pública, constatando a baixa qualidade do produto e utilização de produtos proibidos no leite que podem causar danos à saúde humana. A investigação aponta irregularidades em pagamentos e cooperativas com suposto favorecimento à Cooperagri e Cooperpan e da Integral por parte do Ademilton. A PF indica que as cooperativas seriam fachadas para contratações sem licitação. Leite, merenda, famílias, sustentação, qualidade de vida, fraude. André. Não, cara, é louco, né? Pensar que os caras eles têm um bom salário, têm uma vida boa, ganham bem do governo e têm a capacidade. A gente sabe que não é o primeiro, não será o último, mas é estupefacto olhar para isso. A gente fica estupefacto em olhar para isso e ver que o cara tá tirando da merenda, tá extorquindo o dinheiro que era para ajudar na alimentação dessas crianças para um bom desenvolvimento social. É cada vez mais absurdo, por mais que sejam notícias velhas, notícias já ditas, a gente ainda consegue se espantar com isso, Márcio. Olha, eu vou reformular aqui o não chorar o leite derramado, né? Literalmente falando. Nesse caso aí, ó,
É bom que, se for comprovada a fraude, que chore muito o leite que foi fraudado, né? Sim, cara, é muito absurdo. É um absurdo isso. É um absurdo. Gente. É um absurdo. Eu me surpreendo cada vez mais com a capacidade do ser humano. E sabe o que é pior? Que a gente vive, a gente diz que no Brasil a gente tem tantas pessoas competentes lá em cima, nos juízes, nas polícias federais, nos próprios governos, e de repente a gente perceber que existe margem para esse tipo de roubo. Eu fico observando a absurdo. inteligência das pessoas em preparar esquemas para fraudar. Se essa inteligência for usada por bem, Não é? é Entendeu? algo diferente, né? Não é? O leite é uma areia de qualidade, inclusive. Inclusive isso, cara. É Nossa, absurdo. realmente, embora, como você bem disse, são práticas conhecidas, a gente fica surpreso. E até quando, né, Márcio? E até quando? Até quando? Até quando? Fica a pergunta. 10h49, vamos para a próxima matéria. Nicolas Ferreira pede para o Ministério Público investigar o uso de jatinho da FAB por ministros de Lula. O deputado federal Nicolas Ferreira protocolou notícia crime e representação por improbidade a respeito de ministros do governo Lula que têm usado aeronaves da Força Aérea Brasileira para passar o final de semana em seus redutos eleitorais. Segundo o deputado, os alvos são Luiz Marinho do Trabalho, Fernando Haddad da Fazenda, Anísia Trindade da Saúde, Juscelino Filho de Comunicações e Flávio Dino da Justiça. Nicolas afirmou em sua postagem que pediu investigação por suposta utilização de benefícios públicos, mais precisamente por criarem agendas às sextas para voltarem para a casa de jatinhos da FAB, sem agendas oficiais. Como mostrado pelo Estadão, esses 5 ministros de Lula criaram agendas às sextas para voltar para a casa de jatinho da FAB. Há um decreto presidencial que regula o uso de avião da FAB e é regulamentado por decreto presidencial, com uma ordem de prioridade específica. Primeiro, em casos de emergências médicas. Segundo, quando as razões de segurança. Depois, viagens a serviço. Segundo essas regras, não é possível solicitar o jato para passar o final de semana em casa. Os custos dessas viagens aos cofres públicos chegam a custar 70 mil. Uma viagem em voo comercial sai em média por R$1.000, de R$1.000 a R$3.000, considerando o preço cheio. Vou de jato, você sabe. Primeiro que eu acho que assim, realmente o Nicolas está certo, tem que investigar e se realmente se houve-se essa fraude nesse sentido de usar sem a necessidade, tem que devolver o valor que foi gasto, porque R$70 mil já ajudaria lá na verba que está tirando da educação, né? A gente linka lá na outra matéria. E eu acho, na verdade, acho que assim, ali a gente fala 3 fatores que podem ser usados o jatinho. Eu já colocaria simplesmente um. Só quem pode usar é o presidente em situações específicas. Ponto. Para não ter motivo para outras pessoas se aproveitarem de situações. Eu vou fazer vou a serviço, eu estou em Brasília, eu vou a serviço em Santa Catarina, vou pegar o jatinho, só que a minha base é em Santa Catarina, então o jatinho me leva e vai me buscar e eu fiz lá um serviço de 1 hora, então realmente eu acho que isso poderia ser mudado, acho que cabe aí um estudo de quem é o competentes da área, para deixar explícito o uso desse avião para o presidente em serviço, ponto. Vou de jato, não é? Você sabe, tava morrendo de saudade. Eu não vou de convencional, vou de jato. Vou de jato. E cara, teve aquela questão do Juscelino da viagem para ver os cavalos, aquela coisa toda, sim, logo no início do governo, que chamaram a isso, atenção e tudo mais, né? E agora, mais gente nessa onda. Então, para não ter esse motivo, eu acho que já devia, tipo assim, eu acho que deveria ser, tinha que estar lá. Cara, se você é ministro, está em Brasília, você tem residência oficial. Ponto. Agora, se você quer viajar para outro lugar, problema é seu, viagem do bolso. Não, viagem oficial? Qual é a viagem oficial? Eu acho que viagem oficial, eu acho que o uso desse avião tinha que ser, se o presidente precisar fazer uma viagem e aí tiver a comitiva para ir junto com o ponto. Se é viagem oficial, se prepara a agenda para isso, vai de voo comercial. Agora, se eu vou gastar 70... não, pelo amor de Deus, né? Mesmo sendo viagem oficial, tem que ter um... Mesmo sendo oficial, eu também acho, exatamente. Tem que ter uma situação porque aí. Porque o custo, né, Márcio? O custo, né? Deixa o dinheiro lá nos cofres públicos para usar como... Se vai de carona, o avião da FAB está decolando para tal lugar. Se vai de carona, tudo bem, né? Economiza 3 mil. Agora, vai te levar, aí é outros 500. E mesmo a serviço, você disse um pouco, mesmo a serviço, é melhor você ter a secretária, vai lá, faz uma agenda, pega uma passagem e vai, pronto. 10h53, inclusive a aviação comercial agradece. 10h53, vamos a mais uma matéria. Vou de táxi, vou de jato. Lula viaja ao Amazonas para relançar o programa Lula para Todos.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega ao Amazonas na manhã desta sexta-feira, dia 4, para fazer o relançamento do programa Luz para Todos, em Parintins, a partir das 11 horas. Daqui a pouquinho já. Ele participa da solenidade na chamada Praça Digital. A intenção do governo é usar a cidade amazônica, para falar sobre a ampliação de linhas e chegada de eletricidade a regiões remotas da floresta. Na mesma cerimônia, por exemplo, será anunciada a interligação dos municípios de Parintins, Amazonas, Itacoatiara, no Amazonas, e Juriti, no Pará, ao Sistema Interligado Nacional de Energia Elétrica. Lula também participa da assinatura de ordem de serviço do Linhão entre Manaus, Amazonas, e Boa Vista, em Roraima. Lula só voltará a Brasília no dia 11. Assim, a reforma ministerial deve ser concluída apenas na semana do dia 14. Depois do Amazonas, o presidente passará o fim de semana descansando em Alter do Chão, no Pará. É isso aí. Pode ir de oficial para o presidente. Sim. Aí quase leva. E que legal que a gente está trazendo uma matéria que fala da agenda do presidente no país, né? Ah, sim, claro. Porque, ultimamente, na verdade, nesses últimos meses, desde que ele assumiu, a gente só vê as agendas internacionais, que, aliás, são bem-vindas, eu acho que são viáveis, mas que bom que ele realmente está levando o projeto Luz para Todos e trabalhando em cima disso e fazendo... colocando aí em pauta suas agendas nacionais. Eu não sei se tem ligação com esse projeto, com a relação da questão do Maduro, da Venezuela, que existia um convênio também entre Brasil e Venezuela para o fornecimento de energia, só que as linhas na Venezuela precisavam de manutenção e o governo da Venezuela não tinha. Uma das conversas foi essa questão de financiamento para a recuperação dessas linhas de transmissão. Não sei se tem a ver com isso agora, se faz parte disso aí, desse Luz para Todos. Mas vamos ver, né? Então tá aí. Lula lá, dia 14 de volta, finaliza essa questão da reforma ministerial, dia 11 em Brasília. Tá certo. 10h55, próxima matéria. Senado recebe reforma tributária com senso de urgência, diz Pacheco. Chegou ontem ao Senado a reforma tributária, PEC 45 de 2019, aprovada pela Câmara dos Deputados no início de julho. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, se reuniu hoje com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para receber em mãos a proposta. Pacheco afirmou que a reforma é o principal pilar do desenvolvimento econômico nacional, que o Senado virá iniciar a sua análise com um senso de urgência. Reforma tributária. André. Não, essa discussão que a gente já sabe que está se vindo há bastante tempo, que já foi aprovada na Câmara, e a gente sabe que provavelmente vai ser aprovada no Senado pelas alianças que a gente percebe, essas mudanças de ministros. Talvez as pessoas não entendam, mas assim, muitas dessas mudanças de cadeiras, mudanças de ministro e conversas com Lula e Lira e Pacheco são exatamente para que se possa ser aprovado na sua grande maioria no Senado. E eu acho que realmente essa reforma só está protelando. O Lula vai voltar da Amazônia e vai discutir o assunto, mas eu acho que aí é só esperar um pouquinho, daqui a pouco ela está aí aprovada. Claro que vai ter que se discutir mais alianças, mais cadeiras, mais emendas, que a gente discute tudo isso, né? Aliás, o ministro soltou esses dias em relação a isso, que a vinda dele vai conseguir trazer mais emendas para a pasta, vão conseguir destinar mais emendas dos deputados e senadores para a pasta. Então, acho que é isso, essas alianças em busca de dinheiro para que cada partido consiga trabalhar a sua base, é um grande fator, é um fator muito importante para que essa reforma tributária seja aprovada no Senado. A minha preocupação é uma só. Quando você discute muito essa questão da composição para a veiculação, na verdade, para a aprovação de projetos e tudo mais, eu quero pensar que isso está linkado também com o conteúdo daquilo que vai ser aprovado, com realmente o estudo, se debruçar sobre aquilo que vai ser aprovado e não só ser aprovado porque você faz parte da base do governo. Reforma tributária é sério e a gente está preocupado com a questão dos impostos, se realmente irão reduzir ou se não irão reduzir. Se na verdade nós temos ainda uma taxa aos impostos mais caros do mundo. É o país que mais tem um peso tributário nas costas das empresas, do trabalhador, do cidadão, o maior peso do mundo. Então, quando se discute aí a composição para a reforma,
Eu me preocupo com a composição dos impostos que saem do nosso bolso. Que vem lá implícito nas entrelinhas dessa reforma, né? Aliás, é uma das mudanças que foram feitas lá, foram pedidas para que vá para o Senado. Então, talvez a gente tenha um ponto positivo dentro disso, mas é aquela coisa. A gente precisa entender e saber o que foi mudado para chegar no Senado. Nessa briga entre o Rochedo e o Mar, o Marisco leva pior. 10h58, próxima matéria. CPMI aprova convocações, quebra de sigilo e pedidos ao COAF. Após quase 3 horas de reunião preliminar entre membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, de 8 de janeiro, para tentativa de acordo, o colegiado reuniu-se oficialmente às 12 horas e acordou pela convocação de 6 testemunhas. Aprovou a transferência de sigilos entre telefônico, telemático, bancário e fiscal, além de requisição de RFs, registro de inteligência financeira, documentos nos quais o Conselho de Controle de Atividade Financeira, COAF, identifica movimentações que indiquem suspeita de crimes. Já pediram a quebra de sigilo para saber quem é que vazou as informações confidenciais do Bolsonaro e do Cid, já pediram um monte de coisa, pediram para o ministro mandar as imagens, gravações, estão pedindo. O pessoal se reúne e pede. Vamos ver se vão atender, né? Mas eu acho que assim, eu acho que perdeu tanta credibilidade essas CPMIs. Eu acho que, infelizmente, a gente, enquanto cidadão civil aqui na ponta, vendo todo esse circo que acontece lá em cima, na minha opinião, eu acho que se tornou um jogo de palavras, de poderes, de quem pode mais, de quem pode menos, de querer mostrar serviço, mas no fundo não consegue mostrar nada. E aí eu acho que realmente, para mim, essas CPIs perderam totalmente a credibilidade, cara. Realmente... ver o desenrolar, eu não tenho mais paciência de acompanhar a CPMI, literalmente. Ver o desenrolar e ver realmente em que pé que vai dar tudo isso, né? Vamos aguardar. Eu vou de canção portuguesa depois que você falou, nem vou comentar. Ai, bate o pé, bate o pé, bate o pé. Ai, bate o pé, bate o pé. Porque assim, a gente percebe que parece... Eu não sei se eu estou viajando, mas parece que as coisas não... chegam-se, discutem-se e acabam muito de respeito nessas discussões, muito desrespeito entre eles mesmos. Parece que é uma falta de ética em relação ao lugar que eles estão, com o próprio parlamentar, com o próprio amigo de bancada ou com o próprio amigo de trabalho e principalmente para a gente que está assistindo tudo isso. Então eu acho que realmente essas CPMIs, a maioria delas viram um circo, e para me perdeu totalmente a credibilidade. Bom, para recuperar a credibilidade vai ser difícil. Vai ser difícil. É necessário que se apure algo e traga algo novo, porque senão vai chover no molhado. E espero que traga algo novo e que realmente seja plausível e que venha à luz da transparência o que está acontecendo. Se não, bate o pé, bate o pé. Mais do mesmo, né? 11h01, vamos a mais uma matéria. Lula na Amazônia. Sindicato denuncia terminal da Alemoa. Sindipetro LP, Litoral Paulista, afirma que o terminal aquaviário da Alemoa da Petrobras Transporte S.A. Transpetro apresenta sérias questões relacionadas à má gestão da equipe de manutenção. O sistema de refrigeração dos tanques do gás liquefeito de petróleo, GLP, estaria há tempos com bombas defeituosas, sendo que várias delas estão em manutenção. Recentemente ocorreu um episódio preocupante, quando a linha bomba das 3 em operação, a última bomba das 3 em operação apresentou problemas e ficou indisponível. Diante disso, a solução encontrada pelo terminal foi utilizando o sistema de combate a incêndio para suprir a deficiência do sistema de refrigeração dos tanques, o que é absolutamente inaceitável, informa a entidade sindical. O sindicato já denunciou essa situação aos órgãos superiores da empresa e espera que as medidas necessárias sejam tomadas, incluindo a substituição dos gestores responsáveis por essas irregularidades. O sindicato alardeia que o terminal ficou operando sem o sistema de refrigeração e com o sistema de incêndio assumindo uma função para a qual não foi projetado, colocando-se em risco grave toda a operação. Procurada, a Transpetro, por intermédio da sua assessoria de imprensa, informa que as operações no terminal Santista transcorrem sem anormalidades, seguindo rigorosos procedimentos de controle operacional. Além disso, informa que as manutenções preventivas e preditivas são realizadas periodicamente, conforme as orientações dos fabricantes e melhores práticas internacionais, garantindo a integridade dos equipamentos e instalações. O exercício das atividades, a Transpetro mantém o compromisso com as regiões onde atua, com respeito à segurança das pessoas e ao meio ambiente.
As informações, a matéria está no Diário do Litoral. Não tem muito tempo, né? Nós presenciamos um incêndio em um tanque de combustível na região da Alemoa, que gerou mortandade de peixes, toda uma situação muito preocupante. Afinal de contas, é uma região onde se tem ali inúmeros tanques com produtos químicos, não só combustível. Tem muita coisa ali, né? O GLP, o gás líquido de petróleo, tem inclusive envasamento ali, terminal, envasamento, toda uma situação. E isso chama atenção. Nós tivemos a questão da Ultracargo aquela vez, que até hoje se discute essa situação, os impactos, a causa, o risco, e agora o sindicato apresenta essa denúncia referente à má conduta relacionada à manutenção da empresa. A empresa diz que faz, o sindicato aponta que não. Quem é que vai verificar? Não, eu ia trazer essa fala, exatamente isso que você falou. É engraçado porque o sindicato fez a denúncia, diz que não está de acordo com as normas, e a empresa, através da sua assessoria de imprensa, trouxe que está tudo maravilha. Para a empresa, e é engraçado porque assim, o que a gente percebe-se, o sindicalista ou o sindicato que representa o trabalhador está lá na ponta, e aí a assessoria de imprensa, eu tenho essa dúvida, porque a assessoria de imprensa está representando a empresa e é óbvio que eles vão falar o que a empresa quer que seja dito. Então a gente precisa entender que é tão simples, né, Márcio? Basta o responsável pela empresa ir lá, avaliar e fazer a coisa certa para que não chegue a esse ponto. Eu acho que se houve essa denúncia, é porque alguma coisa não está funcionando bem. Então, acho que cabe a investigação, cabe uma autoridade ir lá, investigar, pedir que sejam feitos os acertos para que o trabalhador possa trabalhar de forma segura e que, principalmente, nenhuma tragédia possa acontecer no futuro aqui na região. Volto a falar, é uma região nevrálgica. Sim. Tanques de todo tipo de material químico. Então, não dá para deixar para amanhã. Se realmente essa denúncia precisa ser averiguada e rápido, porque essa questão era uma questão de segurança. É o Porto de Santos, é uma região onde você tem a rodovia próxima. É muito perigoso. Muito perigoso. Os tanques estão ali. Você passa no elevado ali, no Elefante Branco ali, os tanques estão do lado direito, para quem sai de Santos, e do lado esquerdo para quem está indo para Santos. Quer dizer, está magiando a ferrovia, magiando a rodovia, as pessoas trabalham ali, o fluxo de caminhões no porto é muito intenso naquela região, então a preocupação é muito grande. É claro, e nós estamos falando de combustível, nós estamos falando do GLP. Sabe aquele GLP da cozinha, que se você só sente o cheiro do GLP, porque é colocado butano ali para você perceber, senão você não sente o cheiro. Não sente cheiro. Ele é inodoro, você não percebe. Então, agora você imagina um terminal com esse problema de resfriamento de tanque e tudo mais. Realmente, nós vivemos um incêndio da Ultracargo não tem muito tempo. E aí me chama a atenção o fato de uma denúncia como esta. Averiguar. E que bom que veio essa denúncia, né? Que bom que o sindicato realmente trouxe essa denúncia, porque depois acontece a tragédia, a gente fala assim, quem foram os culpados, o que pode acontecer. Então, que bom que trouxe essa denúncia. Eu quero acreditar que a empresa esteja correta e que está fazendo a manutenção, porque caso não esteja, pessoas vão ser responsabilizadas. Na verdade, só para a gente concluir, eu acho que a empresa vem trazendo essa fala de que está tudo bem, para que os ânimos sejam arrefeçados, fiquem tranquilizados. Enquanto isso, os responsáveis vão correr e tentar consertar, espero eu. Aí chama a atenção para a Petrobras como um todo. A gente estava falando de lucro ainda há pouco, né? Do lucro menor. bilhões, 24% a menos lá, mas não sei quantos bilhões de lucro. E aí a gente sabe de onde é que está saindo esse custo, porque na verdade, se não estiver fazendo manutenção, por que não? Está faltando dinheiro? O que está acontecendo? É porque é mais fácil, né, Márcio? Lembrando que o governo é responsável, é o maior acionista. 11h07, chegamos ao final? Maravilha, estamos encerrando aqui as matérias. Dicas, como é que tá? Como é que fim de semana, sextão? Na verdade, eu não trouxe uma dica, só que esse final de semana vai começar, se eu não me engano, a festa da Tainha na Praia Grande, que eu tô super afim de ir. Agora esse final de semana, é bem legal. Oppenheimer, que eu tô doido para ver, que a gente já falou da última vez que eu estive aqui, eu ainda não consegui assistir. E a série que eu tô vendo, tipo assim, gente, pra quem é nostálgico, pra quem gosta de Xuxa, assista um documentário na Globoplay da Xuxa, eu tô achando muito interessante, mas principalmente quem puder rever o Suits, ou Homens de Terno, vale muito a pena. Tá aí? Olha só. Tá aí as dicas do André. Maria Clara tá com dica hoje? Agosto tá um
pode dar uma economizada, né? Porque pra assistir tanta coisa depois de Barbie... Não, mas é sério, eu tava vendo. Aqui em Santos tem ingresso que chega a R$58. Só o ingresso. Então, agosto tá vindo aí com o Besouro Azul da DC, né? Com Mega Tubarão 2, que estreou dia 3, né? Ontem nos cinemas. Tubarão que vai às alturas. Com o Jason Statham. E Loucas em Apuros, da Lionsgate também. Acho que teu áudio tá com probleminha, não tá cortando nada, tá estranho. Não, eu tô ouvindo aqui. Tá Tá perfeito. bem estridente. Aqui não tá estridente, tá um pouquinho fora. Mas ok, então nós temos aí Mega Tubarão, que todo mundo é fã, né? O Jason Statham. Jason Statham. Interessante. Que maravilha. É Bom, isso. The Town tá acontecendo agora também? Acontece fim de semana, fim de ano que vem? É setembro, né? Acho que é Tá setembro, longe The ainda? Town. É, só em setembro. Nos streamings a gente tem Headstopper, que é uma série de sucesso da Netflix, então tá estreando a segunda temporada. Guardiões da Galáxia Volume 3, mas o mais recente, que estreou no cinema de maio agora, chegou no Disney Plus, então tem bastante escolha pra fazer. Eu acho que tá com dificuldade aí no áudio, mas ok. Heartstopper, interessante. Eu tava lendo sobre essa série que tá entrando nessa nova com mais uma temporada. E eu tô bem curioso. Assim que eu terminar os Suits, eu vou entrar no Heartstopper pra acompanhar essa paixão inusitada de dois adolescentes. Maravilha, chegando ao finalzinho do Virtual News de hoje. É isso. Aceleradíssimo, né, gente? O Vitória de hoje, Márcio falando acelerado. A gente tá lembrando dele, Márcio, que tá falando. 11 horas mais 10 minutos. Ó, lembrando que fim de semana tá aí, você aproveita da melhor forma. Vai estar esse tempo seco, muita tosse, atenção aí, essa questão do tempo seco, né? As chuvas no inverno, tempo seco. Mas aproveite para caminhar na praia, caminhar na praça, ficar em família, fazer um retiro, fazer uma condição mais introspectiva ou não, vá passar balada, vá ao cinema, vá ao teatro. Aproveite os seus 2 dias aí de folga, mas aproveite fazendo o melhor para si mesmo. Bom, 11 horas mais 10 minutos. Agradecendo o André, agradecendo a Maria Clara, agradecendo sempre a sua audiência, desejando um excelente final de semana. Fique com Deus e até segunda-feira com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual